Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 25 de março de 2021, disciplina de treinamento físico. Vamos dar sequência ao conteúdo. Hoje nós vamos tratar de métodos de treinamento de velocidade, né, resistidos. O grupo que vai apresentar é do Felipe, Matheus e Mauro, né? Eu vou já começar a compartilhar aqui. O Felipe está aqui ao vivo também, mas nós temos o vídeo dele, que está numa bela qualidade. Vamos lá. Share sound, compartilha. Ok, deixa eu pegar aqui. Estão vendo aí a imagem do YouTube? Sim, sim. Modo de apresentação. Estão Boa tarde. ouvindo? Meu nome é Matheus Garcia, juntamente com Mauro Alexandre e Felipe Ribeiro, vamos apresentar o trabalho a respeito de métodos de treinamento de velocidade resistido. Bom, na literatura nacional e internacional, encontramos diferentes definições para velocidade. Por algumas referências, obtemos que a velocidade é a habilidade necessária para atingir altas velocidades de movimento. Barbantin, em 97, também define velocidade como a capacidade de se concluir em um espaço de tempo mínimo ações motoras sob determinadas exigências. Autores como Platonov, em seu livro Teoria Geral do Treinamento Esportivo Olímpico, vai mais a fundo e define velocidade como as capacidades de velocidade esportista são um conjunto de propriedades funcionais que permitem executar as ações motoras em um tempo mínimo. Essas capacidades são divididas em formas puras, que são o tempo de reação e atividade neuromuscular como um aspecto mais coordenativo, e formas complexas, que são conjunto de técnica de movimento com capacidade física e compreendem as capacidades de desenvolver altas velocidades em determinada distância, desenvolvem altas velocidades de saída e executa ações específicas do esporte em altas velocidades. E como diz o nome, são formas complexas e acabam dependendo de alguns fatores. A perfeição com que o estímulo cumpre seu papel de excitação, inibição ao longo das diferentes fases do trato neural, aspectos de coordenação neuromuscular, a qualidade do tecido muscular, composição de diferentes tipos de fibra, nível de desenvolvimento de força, nível de técnica esportiva, aspectos bioquímicos. Bom, olá turma, meu nome é Mauro. Eu vou explicar fisicamente o que acontece quando falamos da velocidade em um movimento. Bom, não é surpreendente e é observável que em um dado intervalo de tempo, a distância percorrida por uma bala de um revólver seja maior do que a distância percorrida de uma lesma. Então, para isso precisamos medir o quão rápido cada um deles se move. E para isso, fisicamente, a grandeza que mede a rapidez de um objeto é a rapidez média, que nada mais é do que a distância percorrida dividido por um dado intervalo de tempo. Porém, isso não define a ciência do movimento. Precisamos saber também qual o sentido e qual a direção desse movimento. E para isso, a gente usa o deslocamento, que é o ΔR, que é uma grandeza vetorial, ou seja, contém módulo, direção, sentido. Calculando esse deslocamento por um dado intervalo de tempo, temos a velocidade média, que também é uma grandeza vetorial e contém a mesma direção e sentido desse deslocamento. E seu módulo é muito semelhante ao módulo da rapidez. Então, esse valor aqui será maior para objetos mais rápidos e menor para mais lentos. A distância percorrida, quanto maior for a distância percorrida em um dado intervalo de tempo, maior será esse valor. Quanto menor for a distância percorrida por esse mesmo intervalo de tempo, menor será a sua velocidade média. Então isso explica
o início do slide, porque que aquela bala percorre uma distância maior, ou seja, é mais rápida do que a lesma. Bom, o Matheus e o Mauro já falaram algumas definições a respeito de velocidade, e eu trago aqui agora uma outra definição que é um pouco diferente daquela tradicional que nós estamos acostumados a ver, justamente por um autor, o Juan José González Badilho, que tem por característica, né, esse tipo de abordagem indo de frente ou em contra alguns conceitos tradicionais que nós vemos na literatura. Bom, então, para discutir velocidade, ele primeiramente traz alguns aspectos da força. Então, primeiramente, aspectos de força interna, que são aqueles a respeito da tensão muscular produzida, a respeito da formação de pontes cruzadas, por exemplo, e também as forças externas, que é um aspecto mais mecânico da força, que vão envolver ali tanto o desenvolvimento de movimentação do objeto, quanto também da posição do objeto em relação à geração de energia cinética e de energia potencial a partir desse movimento, né? Então, além disso, a gente tem a força aplicada, que é o somatório da força interna com a força externa. E por que a gente está falando isso, né? Porque a velocidade aqui, ela surge como um indicativo de força aplicada. Então, imaginem que para esse agachamento, mantendo esse mesmo peso da barra, esse indivíduo conseguisse executar ele de maneira mais rápida, aplicando maior velocidade. Então, isso significa que o indivíduo conseguiu aplicar mais força executando esse agachamento. E, obviamente, a velocidade vai ter alguma relação com o tempo que a gente vai começar a discutir a partir de agora. Primeiramente, em relação à curva força-velocidade, em diferentes pontos dessa curva, nós conseguimos observar que, em determinados pontos, nós conseguimos desenvolver força sem que haja o desenvolvimento de uma velocidade alta. E também eu tenho pontos em que eu favoreço o desenvolvimento da minha velocidade. E pontos em que eu tenho a produção ótima de força e velocidade com característica de zonas de potência máxima. Bom, então como é que eu consigo trabalhar em diferentes pontos dessa curva? Por exemplo, se eu colocar mais peso na minha barra, eu vou estar favorecendo o meu movimento produzindo força sem que haja grandes velocidades envolvidas. Se eu retirar peso da minha barra, eu consigo aplicar dessa forma maiores velocidades. Então, tendo diferentes manifestações da minha força aplicada ao longo dessa curva. E também em relação à curva força-tempo, ela é interessante para que a gente entenda as demandas de algum esporte, de alguns esportes em específico. Então, ela vai analisar justamente essa capacidade de produzir força no tempo disponível que eu tenho para produzir essa força. Percebam, então, primeiramente, que independente da carga, se ela for submáxima ou máxima, e nesse caso aqui a máxima está sendo definida por força isométrica máxima, eu tenho picos máximos de geração de força. Então, o que vai diferir o meu pico máximo de geração de força de carga submáxima, por exemplo, a uma carga máxima? É justamente o tempo disponível que eu tenho para conseguir gerar essa força. Então, imaginem que para um peso máximo, eu tenha que desenvolver, eu necessite de um tempo maior para conseguir desenvolver aquela força. Então, obviamente, eu vou ter um movimento mais lento em relação a pesos inferiores. E a partir disso eu consigo identificar, então, as demandas justamente de alguns esportes. Porque, por exemplo, para um levantador de peso, o objetivo dele é simplesmente levantar aquela barra, aquele peso. Ele não tem um tempo disponível, ou necessário, ou enfim, para fazer isso. Já em relação ao jogador de futebol, para executar, por exemplo, esse salto, ele consegue aplicar força até o momento em que o pé dele está tocando no solo. Quando o pé dele sai do solo, ele já não consegue mais aplicar força. Então percebam que o tempo disponível que ele tem para aplicar uma força é muito inferior em relação ao atleta de levantamento de peso, por exemplo. Bom, mas chegando nos aspectos, nos objetivos do treinamento de velocidade resistido propriamente dito, então nós conseguimos modular tanto volume, intensidade, densidade e a frequência dos treinos conforme o meu objetivo. E que objetivos são esses, né? Então, independente do método que eu estiver utilizando de treinamento de velocidade resistido, eu posso estar, por exemplo, objetivando uma maior taxa de produção de força. Então, eu vou estar repercutindo isso, né, em um maior comprimento de passada, por exemplo, na corrida, aumentando minha altura de salto, diminuindo meus tempos de sprint e até aumentando meus valores de 1RM, se eu estiver trabalhando em aspectos de aumento de velocidade. Mas eu também posso trabalhar em aspectos de manutenção de velocidade, em que eu tenho relacionado, né, maior resistência e velocidade, maiores tolerâncias ao lactato. E como a gente consegue aplicar e ver isso na prática? Então, por exemplo, em uma corrida de 100 metros, né,
a gente pode observar que para o início da prova aqui, a gente está favorecendo os aspectos de aumento de velocidade, ao passo que ao longo da distância da prova, ali a cerca de 50, 60 metros, eu já consigo perceber que o aspecto de manutenção de velocidade se torna mais importante. E, obviamente, isso aqui tem origem, né, a partir de um sistema bioenergético que entra em fadiga, que aqui, no caso, é o da creatina fosfato. Então, se eu quiser, por exemplo, para o meu atleta, favorecer, né, o aumento de velocidade para aquelas distâncias iniciais, ou seja, aumentar a minha velocidade de hidrólise de ATP, eu preciso trabalhar com metragens aqui inferiores. Então, trabalhar ali com em sprints com cerca de 30, 40 metros. E se eu quero trabalhar maiores aspectos de manutenção da velocidade, eu já posso pensar em aumentar essas distâncias. Então, trabalhar ali a cerca de 80, 90, 100 metros, por exemplo. Mas isso não é a única forma que eu consigo manipular esse meu objetivo. Por quê? Porque eu também posso pensar em tempo de recuperação a cada execução, a cada gesto, a cada repetição, enfim. Porque a gente observa aqui que em situações de fluxo sanguíneo normal, em cerca de 5 minutos ali eu tenho a recuperação quase completa do meu sistema bioenergético, nesse caso da creatina fosfato. Então eu posso prescrever também em pontos em que eu tenha a recuperação completa desse sistema ou pontos em que eu não tenha a recuperação completa desse sistema. E eu vou estar dessa forma favorecendo a minha máxima eficiência mecânica na execução do gesto, ou então trabalhando aspectos de maior manutenção e de resistência à velocidade. Bom, e quais são essas diferentes metodologias de treinamento de velocidade? A gente encontra isso, por exemplo, em corridas em aclive, corridas na areia, corridas que envolvem algum implemento, como, por exemplo, utilização de paraquedas ou de trenó de altas cargas, ou mesmo treinamento de força baseado em velocidade, que é, por exemplo, aplicar aqui a maior velocidade possível para executar esse agachamento. Bom, e o que a gente encontra na literatura a respeito disso? Esse estudo aqui, ele procurou verificar os efeitos de tu perder mais ou menos velocidade em um treinamento de sprint. Então, os grupos, eles tiveram, durante 11 semanas, executando esse treinamento de sprints de 20 metros, onde um grupo poderia perder 10% da velocidade e um grupo poderia perder 20% da velocidade. E o que eles acharam a partir disso? Obviamente que o grupo que poderia perder menos velocidade, ele teve menos magnitude de perda de velocidade em relação ao grupo que podia perder mais velocidade. Executaram também menos repetições em relação ao outro grupo e tiveram uma distância total percorrida também inferior ao grupo que perdia mais velocidade. E que a gente tem a partir disso? E por mais que o grupo que perdeu menos velocidade ele tenha executado cerca de 31% a menos de repetições em relação ao outro grupo, a gente consegue observar melhores efeitos no tempo de sprint, tanto de 10 quanto de 20 metros, em relação ao outro grupo. Também aqui esse outro estudo do Pareja Blanco, que procurou verificar os efeitos de tu perder mais ou menos velocidade em um treinamento de força baseado em velocidade. Então, um grupo poderia perder 20% da velocidade e outro grupo poderia perder 40% de velocidade. Então, os achados desse estudo são os seguintes: que menores perdas de velocidade no treinamento de força, eles possibilitaram a otimização dos ganhos de força, que aqui são representados por um aumento de 1 RM nos dois grupos, sendo que o trabalho total no grupo que perdeu menos velocidade foi menor do que no outro grupo. E ainda, menores perdas de velocidade acabaram favorecendo os ganhos nas ações de contração rápida, e maiores perdas de velocidade acabaram favorecendo a hipertrofia muscular, sendo representado aqui, por exemplo, por um maior aumento no volume do quadríceps. Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito bem. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Olha aí o Quevedo. Será que ele está esperando faz muito tempo? Tomara que não. Só vi agora. Parabéns para o grupo. Felipe, é muito legal essa apresentação. Muito elemento, até diferente do que eu trabalho. E assim, ó, bem interessante. Várias coisas super interessantes assim, sobre o treinamento de velocidade. Até de manhã eu tenho que me lembrar disso, né? Acho que eu vou avisar até no grupo. Isso é a coisa legal. Cada turma tem sua característica do trabalho do grupo, né? E de manhã não foi dado tanto conceito, e eu vi que vocês abordaram. Isso é bem importante, tá?
de manhã faltou um pouquinho alguma conceituação de tipos de velocidade, por aí. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer alguns ajustes, assim, em cima do que a gente dá de conteúdo e que são importantes, né, para métodos de treinamento de velocidade, no caso, os resistidos. O que acontece, pessoal? Para começar, aquela parte de conceituação. Assim, ó, como é que era o nome do aluno que estava dando a parte da física? Era o Mauro? Ou O era o Mauro. outro? Era o Mauro. É o Mauro. Quando eu comecei a ver, eu disse, não, mas isso aqui é pegadinha. Pegaram esses guris de internet da aula da física e ficaram explicando o que é velocidade. Parecia aqueles negócios profissional. Eu vi ali até os equipamentos, se vê que o cara deve ser hacker, tu vê que tinha um mouse, nunca tinha visto aquilo. E muito legal, gente. Eu dou essa aula, esse conteúdo, antes de ser professor da URGS, eu já dava aula de treinamento físico, né? E esse conteúdo eu já dava de base. Então, era um conteúdo muito antigo, assim, que era muito ultrapassado para a época, eu também entendia menos, e ao longo dos anos eu fui preparando. E é uma parte que eu geralmente deixava de lado, porque é a parte que eu entendo muito, né? Porque é a parte mais de biomecânica, esses conceitos, né? Do que é vetorial, do que é escalar, mas eu nunca consegui dar uma aula tão boa que nem do guri ali para explicar esses conceitos. Então, se vocês não entenderam, azar é de vocês, porque eu não teria feito tão bem que nem os guris ali para explicar esses aspectos do que é vetorial e do que é escalar. A única coisa que eu só vou simplificar para a realidade do treinamento é o seguinte: quando a gente fala, então, assim, do ponto de vista da física, né, velocidade é vetorial, né? Então, eu digo que tem o paradoxo dos 400 metros, que a gente vê posição final e inicial, e aí na pista de 400, na raia 1, é a mesma posição, então é uma velocidade zero, ou seja, o dado vetorial não nos interessa, porque não é zero, né? A pessoa correu os 400. Então, a gente analisa, de certa forma, a rapidez do ponto de vista da física. E isso é interessante a gente lembrar, porque tem os conceitos em inglês também, e isso vai aparecer para vocês, né? A rapidez, a tradução próxima disso é o speed, e velocidade é o velocity, tá? E que é essa grandeza vetorial, tá? É bom lembrar disso, porque em alguns momentos tem sentido isso. Embora, aí que vem a questão, quando a gente fala de treinamento esportivo, a interpretação é diferente. Óbvio que quando a gente diz que o cara é mais veloz, que tem a ver com velocidade, não é puramente vetorial. Aí a gente faz uma interpretação da área do treinamento e a gente não segue tão a fundo a mecânica clássica, né, que da onde vem essa terminologia. O que tem que seguir bem é na área da biomecânica. Esse é o nosso problema de área, né? Na biomecânica do esporte é muito forte isso. Agora, na área do treinamento tem outro significado, que a gente tem aqui, é importante lembrar o que é. O que acontece, pessoal? Quando eu falo em velocidade, é o conceito que o Felipe trouxe, né? Que o grupo trouxe correto. É deslocar o corpo muito rapidamente de um ponto ao outro. É isso, é o sentido que a gente tem intuitivo mesmo, ou inclusive fazer gestos muito rápidos. Agora, quando eu falo em rapidez, aí é uma bagunça total, mas nós chegamos num acordo. Aqui na disciplina, a gente costuma chamar rapidez tudo aquilo que tem a ver com gestos que envolvem alta frequência de movimento. Tá? Então, treinos de rapidez envolvem frequências de movimento muito rápidos. Na natação, por exemplo, é a frequência de braçada. Tá? É quando o teu aluno está com uma braçada um pouco lenta, está muito estendida, e tu tem que aumentar a frequência de braçada. Isso é rapidez, são treinos de rapidez. Na corrida, é frequência de passada. Né? Então, teu aluno está com limite de frequência de passada, tu tem que melhorar isso. Os treinos assistidos, né, que não é o assunto de hoje, é um bom método para melhorar isso. Isso é rapidez, tá? Que na verdade a rapidez ela é um mecanismo para melhorar a velocidade. Em alguns momentos não vai ser necessário, porque o cara já tem bem, mas outras vezes não, vai ser necessário, aí tu tem que mexer na rapidez para ver se isso dá resultado lá na velocidade. Porque também é verdade que o cara pode ter alta frequência de passada e não ser veloz. Né? Ele não conseguir produzir altos níveis de força e comprimento de passada, que é o outro componente da velocidade. Tá? Então, tem esse sentido. Tá? O lutador de boxe faz muito rápido aquele movimento e tal, então ele tem uma boa rapidez. Isso não tem relação direta com velocidade no caso, nesse caso é só com gesto ali
esportivo. Tá? Mas muitas vezes tem, sim, na caminhada, na corrida, né? No ciclismo mesmo, né? A cadência, a frequência de pedalada tem a ver com isso, na frequência de remada, né? Que a gente chama de voga, no remo, tem esse sentido. Né? Tudo isso ligado a uma rapidez de movimentos. Tá? Muito ligado à tarefa do balanço, à recuperação muito rápida. Tá? Isso tem a ver com uma coordenação intersegmentar, neuromuscular, de reposicionar o membro à frente, né? Ou fazer a recuperação. No caso da natação, é a fase aérea lá, no caso da corrida, é a fase de balanço, né? Da perna, né? Tem muito a ver com isso. Então, tem treinos para isso que são exatamente aqueles que eu comentei para vocês, que nós vamos ver na próxima aula lá, que são os treinos assistidos, tá? No caso, hoje eram treinos resistidos. Aí foi dado um outro termo também, um outro conceito, que é um pouquinho diferente do que a gente dá, mas não tinha nada demais, que é o conceito, assim, a forma complexa de produção de velocidade. O que é importante a gente saber, gente? Aqui vem um conceito, eu vou, acho que, trazer o conceito geral que eu trouxe de manhã também. Quando a gente chega na velocidade, a gente fecha um ciclo aqui de capacidades condicionantes fundamentais, tá? Do ponto de vista metabólicos. Falta ainda a flexibilidade, mas a gente vai ver que a flexibilidade ela não tem uma relação com combustível, com energética diretamente. Ela é super importante, mas não tem esse impacto. Então, não tem essa inter-relação com resistência e velocidade também, direta, como eu vou explicar agora. Tá? E o que acontece, gente? Isso que eu vou explicar para vocês, na verdade, é uma forma de visualizar as capacidades condicionantes através de um contínuo de capacidades. Tá? É um termo lá, acho que é grego, contínuo, com 2 U's, né, que vai indicar essa relação que vão fazer assim, ó. Eu, por exemplo, eu aprendi treinamento, e muitos de vocês têm muito conteúdo de aspectos de treinamento que parece que são fechados em gavetas. Tem métodos de treino de força, aqui tem métodos de treino de resistência, e aqui de velocidade. Inclusive, o conteúdo que eu dou é dividido assim. Mas o que acontece, pessoal? O que nós vamos ver é que, na maioria das situações, o que nós vamos ter vão ser questões concorrentes, vão ser execuções de gestos motores que vão envolver mais de uma predominância, vão ter 2. Às vezes vai ter alguma predominância, mas muitas vezes vai ter um fator secundário ou até 2 predominâncias juntos, um equilíbrio de 2 fatores. E aí, o melhor é não entender, para pensar o treinamento no mundo real, né, no dia a dia, é melhor pensar sobre esse contínuo de métodos. Né? E o que é esse contínuo? É um triângulo, tá? Onde eu tenho 3 atratores que são meus pontos extremos, digamos assim, que é onde menos acontece o treino, mas eles servem para entender o exemplo. Então, por exemplo, nós começamos lá com treinamentos de resistência. Exercícios que envolvem uma resistência no seu extremo, o seu atrator extremo, seriam atividades de muitas horas, onde o conceito de resistência se expressa de forma mais forte, assim, que é, por exemplo, uma prova de ultramaratona, um exercício extenuante contra a fadiga, porque tem que estar dentro do conceito de resistência, muito longo, me faltou o termo também, de manhã também deu esse branco, estou ficando velho. A prova do Havaí, Quevedo, é o Ironman, por exemplo, né? Então, essas provas são exemplares de um extremo do extremo de uma resistência. Tá? O que acontece? Na força, a força é mais fácil de entender. A força é quando eu tenho a produção de uma RM numa condição lenta, que eu sei que é onde o meu músculo consegue gerar mais tensão nesses aspectos aí contráteis, né? Então, é a força, uma repetição máxima ou a força máxima. Tá? Esse é o extremo da força. Na velocidade, eu tenho a situação que a gente chama de velocidade pura. E aí que vem o conceito que os alunos trouxeram. Eles falaram em velocidade complexa. Vamos entender, então. No contínuo de métodos, agora a gente fechou o triângulo. Já falamos de resistência, já falamos de força, e agora tem o terceiro ponto do triângulo, que é a velocidade. O que é uma velocidade pura, que seria no ponto lá do atrator, o extremo de velocidade? É uma condição de velocidade assistida, onde eu tenho baixa resistência externa
e tenho condições onde eu gero maior velocidade possível de segmentos, inclusive do corpo, né, que são os casos de velocidade assistida. Às vezes eu faço treinos supramáximos, inclusive, né, o termo já indica, além do máximo por causa da condição de treino. Isso é uma situação, nós vamos chamar de pura, tá? É um extremo da coisa. Agora, o que acontece, gente? No mundo real, tá, ligado à saúde, às atividades da vida diária, os gestos esportivos, na sua grande maioria, são condições que acontecem não nos extremos, mas sim no meio deles. E aí eu vou ter minhas predominâncias, né? Eu vou aumentar meu tempo do exercício, eu vou ver que a qualidade da velocidade vai cair, como já até, inclusive, com um estudo mesmo do Grazioli comprova isso também. Se eu faço ali, se eu tenho um menor nível de fadiga, eu faço menos repetições, eu tenho mais ganhos de velocidade e de outras coisas também, mas tá, no caso da velocidade, depois a gente até vai discutir esse trabalho aí, né? Mas é um bom exemplo disso. Que mais? Se eu torno o meu movimento com uma carga externa maior, né, que foi que os alunos trouxeram bem, é claro, minha velocidade diminui, e aí eu vou trabalhar numa região intermediária que pode ser que eu potencialize a potência mesmo, né? Eu sei que a potência advém de uma situação equilibrada de força e velocidade, né? Eu dou uma condição de tarefa ali do exercício que vai me induzir a essa produção de força intermediária e velocidade intermediária, que vai me dar como resultado uma potência máxima, por exemplo. Tá? Ou seja, é uma mistura, força rápida, né? Força e velocidade. Né? Eu tenho as resistências de força e de velocidade, né? Que eu sei que o que acontece. Eu faço meu treino de velocidade com mais repetições ou com maior distância, tendencialmente a qualidade desse exercício vai caindo, a velocidade com que eu faço é menor. Ou seja, também eu estou ali no campo limítrofe. E é importante a gente entender isso como um contínuo e não como gavetas fechadas. Tá? Outra coisa que eu queria trazer ainda conceitualmente, que os alunos trouxeram, mas eu acho bem legal reforçar, em alguns momentos resvala, tá, Felipe? Eu vou pegar no pé teu, mas eu pego do Ronei há anos, que aparece às vezes autores que querem tentar passar uma informação de que, na verdade, é tudo força e todo treino de velocidade vem de manifestações diferentes da força. Tá? E que é verdade, né? No fim das contas, a gente tem que gerar força de algum jeito. Só que a gente já viu que quando eu falo de treinamento de força, não é qualquer produção de força muscular geral. A gente já falou disso lá na força, né? E aí eu queria trazer para vocês até pelo outro lado. O Antônio Carlos Gomes, e tem vários outros autores importantes da área do treinamento, que vão dizer que se existisse uma capacidade condicionante mais importante, a mais importante seria a velocidade, porque ela se assemelha a situações reais de treinamento e tal. Eles têm toda uma série de justificativas. Eu brinco que isso é outra religião, né? Eu brinco lá que o Ronei vai dizer que tudo é força, né? Então só existe, é tudo a partir da força. E o pessoal lá aqueles autores do treinamento vão dizer que tudo é velocidade, porque na verdade tu precisa fazer tudo em velocidade máxima para o exercício que não sei. Aí tem um monte de motivos. O que eu diria para vocês dentro da minha experiência, gente? Não existe isso, né? As três capacidades são importantes, a flexibilidade, inclusive, é importante, que não significa que eu tenha que treinar sempre para melhorar, né? Porque eu vou ter que ver quais são os padrões ótimos, onde eu vou ter ganhos até tal ponto, mas isso serve para todas as variáveis, né? Todas, né? Então, a gente viu o exemplo ali do Felipe, né? Tem um levantador de peso com uma baita massa, obviamente que a quantidade de força que ele produz naquela condição é diferente da necessidade do outro cara. Então, não existe uma regra perfeita ou exata ou uma capacidade que seja mais importante que a outra. Isso é papo de pesquisador, eu ia dizer isso. O mais importante para nós, como treinadores, é entender como manipular essas capacidades. É entender elas profundamente, né, a ponto de eu poder manusear elas e aí entender melhor as possibilidades que eu tenho no meu dia a dia. Eu altero, eu boto um elástico, eu aumento a inclinação, esse cara está fadigando um pouco mais. É isso que eu vou fazer no dia a dia. Eu vou manipular as três componentes e, a partir delas, vão me dar treinos específicos. Claro que os treinos em si, aquelas gavetinhas que a gente estudou até agora, nos ajudam para tomar as decisões, mas depois vocês vão ver que no dia a dia vocês vão ter que lidar com um contínuo de métodos que vão ter esses três pontos chaves que é importante ter claro, assim, metabolicamente, fora a flexibilidade, que também é importante, né?
mas ali metabolicamente é força, velocidade e resistência. Pensar elas com o mesmo peso, sem nada, e entender elas profundamente, para poder manipular no dia a dia, e aí vai vir criatividade associada com biomecânica, com cinesiologia e com fisiologia, para achar soluções. Tá? Essa mensagem eu queria dar para vocês. Vamos ver assim, ó. Agora vamos falar um pouquinho uma coisa que eu senti falta aqui do grupo, tá? Sobre cargas, mas elas não são tão fáceis assim de aparecer muitas vezes, mas a gente já conversou disso até quando falamos de treinos de força rápida, né? Quando eu dou meu treino de velocidade, as condições são sempre máximas para a tarefa que eu dou, tá? Agora, tem que dar uma cuidada, assim, e eu sei que não era o objetivo do Felipe, mas de manhã também apareceu, por exemplo, no estudo do Grazioli lá, tem um número de repetições que é estranho para treinos de velocidade mesmo. Embora o termo, e é o que tem de mais moderno aí, esse termo aí baseado na velocidade, né, e são treinos que envolvem um caráter de velocidade também, o número de repetições é muito acima do que se treina em velocidade geralmente. Tá? E aí, o que isso faz nos pensar? Por exemplo, um aspecto que é essencial. Eu vou passar o slide até para vocês, eu vou mostrar junto enquanto eu falo, para ter também o visual, que é as cargas gerais que eu faço os treinos de velocidade e as características gerais que são importantes, né? Que volumes e que intensidades, né? Vamos tentar ver isso. Cadê? Estão vendo o slide aqui? Esse azul, branco e preto? Tá. Olhem só, isso aqui são dicas de treinamento de velocidade geral, tá? Um deles, vamos retomando aqui, uma questão de motivação. Isso eu já falei quando tem treino isocinético. De manhã eu perguntei, vou perguntar aqui também, eu dei o exemplo do Gilson, jogador de vôlei, o Gilson, mão de pilão aqui, de tarde ou não? Eu tinha certeza que eu já tinha dado esse semestre, aí eu perguntei de manhã, disseram que não, aí você sobrou aqui, então eu tô louco mesmo, eu tô sonhando. Mas eu vou dar o exemplo e depois... Não lembro. Mas vale a pena falar aqui, tá? Qual é a dica que eu dou, tá, gente? Treinos de velocidade são os treinos onde tem que ter gritaria. O treinador está mais próximo e tem que ter mais estímulo verbal, tá? Tem que ter motivação. Não dá para chegar no treino de velocidade, estou com um cronômetro na mão e dizer... quem sabe, pessoal, vai lá, prepara, sai quando quiser, vai. Chegou, quebrado, tá 18 alto. Não é assim. Tem que ter postura, tem que ter intensidade, e é quase sempre os treinos que o treinador está mais próximo do aluno, né? Os caras da área de corridas, atletismo, por exemplo, muitas vezes treinos mais longos, etc., não dá para ficar junto todo o tempo e dando estímulo, porque são treinos muito longos, inclusive, tem outra característica. Mas nesses aqui, quanto mais de velocidade pura mais importante é essa característica de motivação. Mas eu gosto de dar o exemplo do Gilson, o Gilson jogador de vôlei, jogador de seleção brasileira, tá? Embora não tenha sido ponta a ponta da sua época, porque tinham caras muito bons, ele jogou no período do Marcelo Negrão também, mas esse cara era o que a gente chamava de saída de rede, hoje seria um oposto, que era um cavalo. Ele jogou aqui no Rio Grande do Sul e ganhou uma Superliga, no mínimo, eu lembro, aqui pelo Rio Grande do Sul, pela Ubra, tá? E a estratégia do Jorginho Schmidt era muito simples. O Weber brincava, isso eu soube por segundos, que o Weber era o levantador, o argentino que hoje é treinador, ele dizia, meu Deus, o Jorginho descobriu o segredo para ganhar qualquer jogo de vôlei, saca forte, bloqueia muito. E quando tem que virar, larga a bola para cima, quando tem que fazer o rally, né? Faz para o Gilson mão de pilão, que ele vira tudo. Era bola alta na ponta, ele virava tudo. Assim, não tinha muita estratégia de super jogadas e coisa. Era engraçado. Esse cara era um cavalo. Era o cara que batia a bola no telhado, no aquecimento, sabe? Era esse tipo de cara. Bom, o que acontece? Esse time, durante anos, foi avaliado lá na ESEF, né? Lá na nossa ESEFID, no Cybex. Tá? Era a época que a Cláudia Lima controlava muito isso, e tinha os bolsistas, que, se não me engano, eram do Marco Vaz naquela época, ou talvez do Ronei, não lembro. Mas a história é a seguinte, o time entrava ali para fazer os testes no isocinético, né? Para verificar a força muscular, torque máximo, todas aquelas sequências de concêntrico, excêntrico, eu não lembro nenhum detalhe disso, mas a história é assim,
O atleta chegava na sala e tinha um colega dele fazendo o teste. E o cara ficava olhando como é que era o teste para ir se acostumando e depois fazia o aquecimento e ia lá ele fazer o teste na cadeira lá. Era a cadeira extensora de joelho. Tá? E o que ele via? Tinha gritaria. Né? Esse é padrão das avaliações de isocinético. Tem que ter gritaria. E a gente já falou disso, porque tem um problema de motivação no isocinético. O isocinético tu bota no computador que tem que ser 60 graus por segundo e se tu quiser, tu faz que tá fazendo força. Faz uma cara. Só que, claro, vai aparecer lá no torque, no computador, que tu tá matando. Né? Esse é o problema. Mas para quem tá olhando, então precisa ter muito estímulo motivacional, enquanto que nos treinos dinâmicos não, o cara tem que fazer por si só, senão ele não salta, senão ele não movimenta a carga. Bom, o que acontece, pessoal? O Gilson foi, né, ouviu aquela gritaria, ele disse o seguinte, olha, eu faço o teste, mas tem uma questão, eu não quero grito no meu ouvido. Vocês lembram disso agora que eu dei o caso? Não? Ainda não? Tá, então eu não contei mesmo. Ele falou isso. E aí os bolsistas, brincadeira, o bolsista falou assim para o cara, não, professor, mas o professor Marco, sei lá, o Ronei disse que o certo é gritando, porque tá validado desse jeito. É todo o papo do cientista. Ele disse, olha, cara, o que vocês quiserem, mas nessa gritaria eu não vou fazer. Aí, não, então tá, tu era o cliente, estava pagando, né? Então, o cliente sempre tem razão, fez o teste sem gritaria. Adivinha o que aconteceu? Ele bateu o recorde, durante anos ficou o recorde do maior torque gerado, sem nenhum grito, né? Aí vem a questão, tá, mas se talvez ele gritasse, poderia ter feito mais, não sei. E esse cara estava acostumado, ele pegava jogo bomba e ele virava tudo, e quanto mais gritaria, ele mais crescia, assim, né? O cara era uma figura, que nem o Lorena, assim, do vôlei, né? Mais ou menos, tinha essa característica. Bom, o que acontece, mas pessoal? Talvez ele só não aguentava a gente gritando nos ouvidos dele. Eu acho que eu batia nas pessoas de volta, vou ser bem sincera. Aí, eu sei que tem todas as colocações. Mas, então deu isso. Claro, a gente tem que lembrar que a motivação ela é principalmente intrínseca, e a extrínseca auxilia essa intrínseca. Tem a teoria da automotivação que explica isso. Mas, mesmo assim, gente, na média, tem que ter estímulo e tem que ter postura, no mínimo, tá? E isso não precisa ser só grito. Na natação é impossível até. Na natação a gente assobia, faz algum símbolo, mas não dá nem para... Não adianta gritar muito. Então, mas é onde a gente tem mais estímulo, tá? De motivação extrínseca, tá? Certamente. Outra coisa, quanto mais velocidade pura os intervalos da micropausa são muito longos. A cada repetição envolvem ali 2 minutos ou mais, gente. E na macropausa, entre séries, tá? Vai mais de 5 minutos. Para vocês terem ideia, o Léo estava falando comigo, o treinador, o Léo Ribas, que é o nosso mestrando, né? Ele estava até me dando detalhes disso que me chamou a atenção. Ele disse que os velocistas dele, quando vão fazer os treinos de velocidade mais duro, o treino, assim, o treino dura 1 minuto, na real. As sessões os tiros são pequeníssimos, assim. Só que os intervalos são de 20 minutos entre cada repetição. E ali tem alta qualidade, assim, para quebrar barreiras de velocidade, tá? E aí vem a questão, séries até 4 repetições, e geralmente 2 a 3 séries. O que acontece, pessoal? O pessoal na área do esporte está usando muito esses modelos que o Grazioli fez, que estão certos, tá? Mas, claro, que eles respondem a um problema do futebol, que é uma velocidade associada com um nível de repetição mais alto, porque envolvem tarefas de jogo que vão ter muita repetição, tá? Então, tem que cuidar disso. E outra coisa que a gente tem que pensar, que às vezes o pessoal não se dá conta, é que no treinamento de velocidade, esse controle de velocidade ele já é obrigatório por si, antes de vir essa onda do baseado em velocidade, tá? Quando a gente aplicava treinos de velocidade. Todo treino de velocidade, quanto mais qualificado é para questão pura, que eu vou ter que fazer pouquíssimas repetições com muita qualidade, o controle do desempenho é altíssimo, né? Então, mesmo quando eu tenho atletas até de resistência, mas eles estão fazendo treinos de velocidade, a gente controla bem o tempo, inclusive na casa dos décimos de segundo, e a gente fala isso, né? Olha, os 50 metros de caras muito treinados, o tiro é a 29, que é um ritmo louco, né? Mas 29 alto, 29 baixo, que significa que é 29 segundos, ponto 0 ou 5, que é o baixo, né? E o alto é 29,5 até 30, né? Ou 29,9. Entenderam? É muito sensível a coisa. E se o atleta erra o ritmo,
que é raro, porque o atleta mais treinado consegue encaixar muito bem ritmos de velocidade, ele é avisado, quebrou, aumenta um pouco, né? Ou dá o tempo e o cara já sabe que quebrou. E aí ele tem mais uma chance. Se ele erra 2 vezes, geralmente para o treino. Se são treinos de velocidade, tem que parar, porque ele está treinando errado. Isso é extremamente importante. E aí os percentuais são muito mais baixos do que até o pessoal faz na literatura. Nesse estudo aqui era 10% e 20% de redução, né? Nesses treinos de velocidade é 1%, 2%, inclusive. Né? De novo, depende do atleta. Se nós temos atletas mais de resistência, de longa distância, às vezes a gente aceita um pouquinho mais de fadiga. Mas mesmo assim, na maioria dos treinos de velocidade, o controle da qualidade do exercício já é muito maior, é muito mais fino do que esses percentuais do que tem sido usado aí. Tá? Por quê? Porque aqueles lá têm um caráter de resistência muito alto. Se for ver o número de repetições, é absurdo de alto, assim. Quer dizer, traz adaptações? Traz, porque depende da história do atleta, etc. Mas aí vem um raciocínio que eu quero trazer para vocês, que a gente trouxe com o BRL há umas semanas atrás, quando eu falei que, olha, os jogadores de vôlei não conseguem ter treinos de potência excêntrica, a carga muito alta, mas o que eu disse? Olha, as grandes escolas do vôlei fazem isso em fase de formação. O que a gente vê? A gente vê atletas que têm barreiras de velocidade, então são reconhecidamente mais lentos, às vezes um lateral com uma passada larga, sem uma arrancada muito grande, e o cara fica toda a carreira com esse problema. E aí que eu vejo o erro da gente não usar todo o serrote. Muitas vezes a pressa ou a desculpa do calendário faz com que esses caras não treinem coisas específicas também, né? E aí se treina sempre, coisas mais pontuais, né? E aí se treina sempre o específico, o do jogo, muitas repetições, coisas assim, tá? Um exemplo disso, gente, que eu trago para vocês é o caso do Cafu, jogador de futebol, lateral, nosso capitão, campeão mundial. Ele, eu vou contar, tem 2 elementos até que são interessantes. O Cafu, quem é mais antigo sabe que em jogo de várzea, se o cara dava um cruzamento e atirava a bola para fora do campo, errava o cruzamento, alguém corneteava gritando, olha aí o Cafu. Tá? E nessa época ele já tinha sido multicampeão com São Paulo, ele era um jogador tremendo. Só que ele era relativamente lento, ele era um cara que alcançava uma velocidade máxima e era rápido, mas as arrancadas dele eram lentas. Ele tinha um comprimento de passada maior, e não acelerava tanto, assim. Então, ele tinha essa característica, né? Esse cara vai para o Milan, e aí os meus colegas lá de Milão, e quem trabalhava lá com o Milan, que eu tive acesso, me contaram essa história. Ele chegou em Milão e os caras viram, né? Esse cara tem um déficit de velocidade enorme, né? Vamos treinar. Treinaram. Ele sofreu um pouco, um par de meses, porque teve um treino mais pontual que não ajudou todo o desempenho dele, mas mudou a característica dele, inclusive a questão técnica. Tanto é que hoje o pessoal mais novo nem conhece essa fama que ele tem, porque desapareceu a fama. Ele aprendeu a cruzar e aumentou muito sua velocidade, dentro de limites, né? Dentro de limites, mas mudou. Ele não tinha mais esse problema técnico de arrancada, né? Porque ele tinha na marcação da linha de fundo, ele tinha esse problema dos 3, 4 metros. Tinha um cara mais que arrancava, ele perdia. E em Milão, lá, os caras mudaram, treinaram e ele mudou o perfil. Ou seja, o que aparecia é que aqui no Brasil tinha essa história do não dá tempo de treinar muita coisa, então só treino específico. E aí não se treinava velocidade, por exemplo, mesmo, né? Velocidade em algumas condições para quebrar barreiras de velocidade geral, né? E é o quê? Por quê? Porque não se faz o método exato para treinar velocidade, né? Que tem essas características que eu trouxe aqui para vocês. Agora, o que foi dado lá com o Grazioli já é uma característica de resistência de velocidade muito forte, que pode trazer ganhos de velocidade. Até no sprint teve, né? Eu perguntei de manhã, melhorou o sprint dos 20 metros, né? Tinha lá o radar, foi avaliado e tal. Bom, tudo bem, mas tem que lembrar disso, tá? Os treinos de velocidade mais comuns são um pouco diferentes disso, tá? Esses daí são de velocidade, mas já complexo. Aí que vem o termo complexo, por quê? Porque treina resistência de velocidade, né? E quando a gente fala de potência, também e aí entra o treinamento assistido. O assistido é um método muito bom para eu manipular a potência, né? Porque eu torno a velocidade mais lenta, eu adiciono resistência, o movimento vai ficando um pouco mais lento,
e vou trabalhando numa zona onde eu posso gerar mais potência, por isso que é complexo, não é só velocidade, é velocidade aliado com força, né? E aí vai ganhando peso cada vez que eu vou aumentando a carga, né, da tarefa. Tá? Outra coisa, pessoal, outra dica de treino de velocidade geral, mas esse é um erro, uma coisa mais antiga e é muito óbvia, que é assim, ó, tem alguns locais de saúde que o pessoal usa assim, ó, vamos fazer velocidade, aí eles dizem que é o tal do microciclo de choque. Muitas vezes tem atividades até interativas, final de ano vai ter competições, aí o cara diz que vai trabalhar velocidade, porque ele faz umas provas lá muito loucas. Mas isso não é treino de velocidade. Treino de velocidade precisa de constância, precisa, parecido com a força e com a resistência, precisa ter 1 a 2 meses, no mínimo, de cargas constantes, seguindo todos os princípios do treinamento, que eu não vou repetir aqui, né? Mas tem que ter isso, tá? E às vezes o pessoal diz, treinei velocidade, faz tiro lá uma vez por mês. Isso aí não é treino de velocidade. Precisa ter constância, precisa ter continuidade, né? Que mais, gente? Tá, falei dessas questões de velocidade que são importantes. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, gente, de conceitos. Comentamos, então tem as formas complexas e as formas mais puras dessa relação de velocidade. Tem uma divisão que eu acho importante, que eu vou falar daqui a pouco, e de alguma forma o grupo também tratou, mas é bom a gente dividir, e a prova de 100 metros nos ajuda a entender bastante. 2 dimensões do treino de velocidade importante. Uma delas é quando eu tenho as arrancadas. Tá? Eu parto de uma inércia total ou eu parto de uma situação de shuttle ou mudança de direção. Eu tenho que botar meu corpo em velocidade zero, né? É aquele instante infinitesimal que eu mudo de direção rápido, e aí meu corpo está numa condição de inércia e tem que arrancar rápido, né? Ou a fase inicial do sprint. Tá? Essa fase ela tem mais relação biomecânica com o treino resistido, porque meu corpo está ali em inércia, eu faço em relativo baixa velocidade, então ali tem um elemento de força importante. Então eu trabalho, os treinos resistidos melhoram muito essa primeira fase, esses primeiros metros do sprint, tá? Porque se assemelha ao que eu preciso lá quando eu tenho a largada do sprint, por exemplo. Meu corpo está parado e eu tenho que botar em movimento ele rapidamente. Claro, eu não chego numa velocidade máxima, eu vou alcançando ela, né, ao longo dos metros, dos segundos, né? E tem outro objetivo que é da velocidade máxima, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui as figuras. Aqui tem um exemplo. Isso aqui é a velocidade instantânea da prova de 100 metros de um iniciante e de um cara de elite atual, tá? Eu tinha umas curvas mais antigas que eu dizia que era do Ezefiano fazendo interbarras, né? Que é essa coisa ridícula aqui no fim, né? O cara caindo e tal. Mas assim, hoje em dia os caras têm feito isso, tá? E aí o que essa curva nos mostra? Que hoje em dia o corredor de alto nível ele tem aumentado, vejam que isso aqui é velocidade instantânea, ponto a ponto ao longo do tempo de prova. Aqui está no caso da distância, mas a gente poderia pensar no tempo também. E o que acontece? Quando é no tempo, a gente pode derivar essa curva. Qualquer ponto aqui, qualquer inclinação instantânea dessa curva aqui, ela me dá a aceleração. Então, significa isso. Na fase inicial, eu tenho alto nível de aceleração, embora a velocidade seja muito baixa, relativamente. A velocidade instantânea é baixa, porque vem do zero, né? Mas a aceleração é muito alta. E vejam como a aceleração vai caindo, a inclinação dessa curva vai caindo, até um ponto que a gente chega aqui, que a aceleração é zero, né? Porque é a primeira derivada da velocidade ao longo do tempo, né? Como uma função do tempo. Bom, qual é a mensagem disso, pessoal? Os corredores, os velocistas, têm conseguido ter uma grande aceleração no início e também manter essa tendência de aceleração por mais tempo. Tá? Isso depois nós vamos ver lá no modelo do Mohan, eu vou mostrar depois para vocês, até no tópico especial dos estudos da Patrícia Pantoja, isso tem a ver com a DRF, que é a derivada da razão de força. O que significa isso? Quanto mais eu mantenho a resistência de aceleração, eu me mantenho acelerando por mais tempo. Eu sou da época, tá, em que fase de aceleração acontecia até os 40 metros. Hoje os velocistas têm
mantido um padrão de aceleração, mesmo que baixo, até 60, 70 metros. E alguns deles, um Usain Bolt, por exemplo, não tem nem queda. A curva do Usain Bolt era uma linha reta, mas vários da elite caem um pouquinho. Tá? Mas ele é um cara mais acima. Ou seja, eles mantinham um padrão de aceleração por mais tempo. Isso também é uma vantagem. Tá? E outro fator também é a resistência de velocidade máxima. Aí é a segunda tarefa. Aí a gente sai dessa fase inicial e vem para cá, que é a situação em que meu aluno alcançou a velocidade máxima e tenho que manter, só que eu não tenho mais a inércia anterior, é muito difícil manter essa velocidade, tá? Porque eu entro no passo já em alta velocidade, eu não tenho aonde me apoiar, e aí me falta essa coordenação neuromuscular para produzir novo nível de força, e aí muitas vezes reduz ou mantenho, e aí se treina a resistência de velocidade máxima, aí é uma fase para cá. A primeira, resistência de aceleração, eu treino mais com treinos resistidos. É isso que eu quero dizer. Jogando, manipulando o treino resistido. A segunda tarefa de velocidade máxima e manutenção, ou resistência de velocidade máxima, eu faço mais no assistido. Tá? Eu faço esse treino assistido, lançado. Treinos lançados, por exemplo, tem essa característica, né? Eu já entro rápido no tiro e tento manter por mais tempo esse ritmo muito alto. Ou downhill, né? Que tento manter isso, mas dou algum estímulo para manter isso. Então, são dois aspectos de velocidade bem importantes. O que mais, gente? É por aí. Eu acho que de conceito geral. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos para o tópico especial. Eu vou parar de gravar aqui.